Bom dia, sejam todos bem-vindos em Lakesh, Namastê. Eu sou outro você, o Deus que habita em mim, habita o Deus, saúde o Deus que habita em você. E hoje esse é o nosso tema, a gente vai falar sobre o que a quântica nos diz sobre todas essas expressões que várias civilizações trazem para a gente e que eventualmente aí alguns grupos resgatam, se tornam até um certo modismo falar isso, com um tom de respeito, claro, e que traz essa ideia, né, de que tudo está conectado. Então é sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã de quinta-feira. Hoje nós estamos iniciando a lua espectral da liberação, a lua da serpente, que é regida pelo sol espectral. Então, é uma lua para a gente poder liberar tudo aquilo que não condiz mais com a nossa verdade, tudo aquilo que não condiz mais com a nossa essência, com a nossa energia, deixar ir o velho e abrir espaço para o novo, para que esse sol que rege a lua espectral possa trazer, através da sua iluminação, através do seu fogo universal, toda a essência e a abundância para a nossa vida. Hoje é Dali 1 da lua espectral, da serpente, a lua da libertação, e o Kim de hoje é o Mago Cristal Branco. Dedico-me com o fim de encantar, universalizando a receptividade, selo saída da intemporalidade com tom cristal da cooperação. Eu sou guiado pelo poder da morte. Então a gente está iniciando a lua da liberação num tom cristal, que é o tom da cooperação, e associando essas energias com o início de uma semana amarela, que traz o poder do conhecimento para... O conhecimento inicia a visão, para poder iniciar essa visão do que eu vou liberar, do que eu vou deixar ir, do que não serve mais para mim, o que não condiz mais com a minha verdade, abrir espaço para o novo chegar, junto com o tom da cooperação e a magia que o mago traz, da intemporalidade, onde a gente percebe o tempo de uma maneira diferenciada. Então vamos chegando para esse dia muito especial, com toda essa energia, para a gente falar justamente sobre uma questão de intemporalidade. Porque quando a gente fala que somos todos um e todos somos tudo o que já foi, nós estamos falando sobre uma intemporalidade, uma ausência de linha temporal, como a gente conhece no senso comum, como a gente conhece através da física clássica, né, de passado, presente e futuro, que são meras organizações mentais que nós temos, né? Mas o tempo verdadeiramente ele é cíclico, tudo acontece ao mesmo tempo. Tanto é que as feridas, as marcas, as dores que a gente vivenciou lá na nossa infância, às vezes a gente acha que já ficou para trás, é coisa do passado, não tem por que mexer nisso, já esqueci, já foi, já passou. Mas quando a gente verdadeiramente senta para falar a respeito daquilo, as lágrimas vêm, o sofrimento vem, a dor vem, como se estivesse acontecendo nesse exato momento, porque o tempo é cíclico. Nós experimentamos, vivenciamos um tempo natural que é cíclico, onde tudo acontece ao mesmo tempo, mas a nossa organização social estabeleceu um tempo linear de passado, presente e futuro para a gente conseguir ter aí uma noção, né? Então, quando a gente fala sobre a questão temporal e quando a gente fala sobre todos viemos do mesmo lugar, todos nós vamos voltar para o mesmo lugar, nós temos a mesma origem, nós somos todos compostos da mesma substância e muitas vezes a gente associa essas palavras, a gente associa essas percepções a questões religiosas, né, que a gente ouve nos templos religiosos, né, de que todos viemos de Deus e para Deus vamos retornar, né? Ou todos viemos do pó e vamos retornar ao pó, ou o homem foi criado a partir de uma imagem de barro que Deus soprou a vida, né? E aí traz essa percepção de que nós somos feitos da terra, né? Algo que a gente experiencia de uma maneira tão individualizada, tão separada. E no nosso dia a dia também, nós nos experienciamos de maneiras tão individualizadas, tão separadas, que a gente não reconhece a pessoa que está na nossa frente como se fosse um igual.
né? A gente reconhece como alguém diferente, alguém separado de mim, assim como tudo separado de mim. E aí a gente entra numa questão também, que isso é até uma teoria, né? Uma base teórica da psicanálise, a questão do princípio do prazer, que diz, né, a base desse princípio diz ali que quando o ser humano, né, enquanto bebê, está começando a formar o seu aparato psíquico, aquilo que ele experiencia e que traz prazer, ele absorve. Aquilo que ele experiencia e que não traz prazer, que é de alguma forma desagradável, ele tende a externalizar, a tirar de si, né? Então, o aparato psíquico do bebezinho, ele vai absorver, internalizar as informações que ele experiencia como prazerosas e vai externalizar, tirar de si aquelas que são experimentadas como desprazerosas. E quando a gente consegue fazer um processo de maturação, né, quando a gente consegue alcançar uma maturidade psíquica, a gente consegue trazer a percepção de que a gente vai passar por situações difíceis, a gente vai vivenciar situações desagradáveis, a gente vai ter contato com situações e relações e infinidade de situações desagradáveis e fazem parte da vida, a gente precisa passar por elas. Quando a gente não atinge essa maturidade psíquica, e isso não tem a ver com idade física, né, idade etária, com faixa etária, quantos anos você já viveu ou não, a gente pode experienciar uma existência pautada naquilo que a gente pode chamar de projeção. Aquilo que eu sinto como prazeroso, eu absorvo, eu trago para mim. Então, por exemplo, num ambiente de trabalho, alguém tem uma ideia interessante e comenta a respeito daquela ideia de maneira assim bem despojada, né, num bate-papo informal ali, sem nada muito formalizado, sem realmente estar apresentando uma ideia, mas aí você percebe que aquilo é uma coisa muito interessante e você absorve aquilo, porque de alguma forma te causou prazer. E aí você apresenta a ideia como se fosse sua, que muitas vezes você acha realmente que é a sua, porque você absorveu, introjetou, internalizou aquilo como se fosse seu, porque aquilo te trouxe prazer. Ao passo que aquelas situações, aquelas características, aquelas ações, aquelas formas de viver que são desagradáveis, que causam desprazer, a gente tende a projetar no outro. E aí a gente experiencia situações que são ruins, ações que são ruins, reações que são ruins, maus hábitos nossos, que a gente oprime, que a gente cala, que a gente nega, a gente fecha os olhos, a gente não consegue enxergar na gente, mas a gente enxerga no outro. E aí a gente começa esse processo de separação também em relação aos outros, né? Aqueles que trazem características que eu internalizo como boas, eu trago para minha convivência. Aqueles que apresentam características que eu experiencio como negativas, eu excluo da minha convivência. E é muito fácil fazer isso. E a gente faz isso o tempo todo de maneira inconsciente, sem parar para observar ou para perceber. Porque é muito comum, eu vou conviver com pessoas que me fazem bem, eu vou conviver com pessoas que são agradáveis, eu vou conviver com pessoas que refletem aquilo que eu acho que é agradável. Ao passo que aquelas pessoas que refletem aquilo que eu não gosto, eu vou tirar da minha vida, eu vou excluir. E quando eu sou obrigada a conviver com essas pessoas, é um peso, é muito difícil, é muito complicado. E isso nada mais é do que viver a partir do princípio do prazer, que é uma imaturidade psíquica, porque a gente precisa aprender a lidar com aquilo que é o diferencial, que na verdade não é um diferencial, é algo que existe em você, que você bloqueou porque não é agradável e você externaliza projetando num outro.
Então, aquelas pessoas que geralmente desafiam a nossa paciência, aquelas pessoas que geralmente falam ou agem de uma determinada forma que nos incomodam profundamente, mesmo que não diga respeito a gente, a atitude delas, é porque ali tem algo seu. É porque ali tem algo que você não gosta em si mesmo e você bloqueou a tal ponto que você não consegue nem vivenciar aquilo para poder dar uma resolução, dar uma remodelada e melhorar, né? Você simplesmente excluiu para o seu inconsciente. A partir desse ponto de vista, a gente experiencia com essa explicação psicanalítica, óbvio, tem diversas outras, né? Essa separação. Um caso muito comum, que assim, talvez seja até polêmico trazer esse exemplo, né? Mas dentro da faculdade, dos grupos de estudo, a gente utilizava bastante esse tipo de exemplo, porque ele é um exemplo drástico, né? E por ser drástico, ser extremo, a gente consegue perceber isso de uma maneira mais clara. É o caso, por exemplo, de essas pessoas que a gente chama de loucas, né? Que de repente entram num lugar e saem atirando e matando todo mundo. A gente vê isso acontecendo em escolas, creches, enfim, a gente tem algumas histórias no nosso país de situações desse tipo, né? E aí a primeira coisa que todo mundo pensa é: essa pessoa não é normal. Essa pessoa deve ter algum transtorno mental. Essa pessoa tem algum problema psíquico muito sério que precisa estar internado numa clínica. Pode ser? Pode. Mas isso não significa que nós sejamos tão diferentes dela. E é aí que dói. Porque num momento de desespero emocional, né? Porque geralmente essas pessoas entram num processo de desespero e acabam passando ao ato sem conseguir controlar seus impulsos. Num momento de desespero, a gente não sabe do que a gente é capaz. E sabe por que a gente não sabe do que a gente é capaz? Porque a gente bloqueia tudo aquilo que nos incomoda. A gente deixa lá no fundinho do inconsciente, gasta uma energia gigante para não mexer com isso, para que a gente consiga se sentir uma boa pessoa. Numa dessas situações, eu estava fazendo um estágio e foi uma situação que aconteceu de uma escola no Rio de Janeiro mesmo, que uma pessoa entrou e atirou em todas as crianças, matou um monte de gente e tal. E um dos alunos que sobreviveu, depois ele veio para o local onde eu estagiava para fazer terapia, né? Porque o garoto estava assim, transtornado, obviamente, passou um trauma muito forte. E todo mundo falava com ele, explicava para ele que ele estava seguro, que aquilo não ia acontecer mais e tal. E quando chegou lá, né, passou por diversos terapeutas, passou por diversos psicólogos. Aí quando chegou lá no grupo de psicanálise, que tem por prática deixar a pessoa falar antes de querer explicar qualquer coisa, o garoto conseguiu se abrir com um dos orientadores e ele disse o seguinte: eu não tenho medo de que isso aconteça de novo. Eu sei que já prenderam a pessoa, que ela não vai voltar lá, que isso não vai acontecer de novo. Eu vi que colocaram segurança no portão da escola, que está tudo seguro, ninguém entra mais na escola. A gente só entra os alunos, nossos pais deixam a gente na porta, nem os pais podem entrar mais. Então eu sei que eu estou seguro dentro da escola. Mas o que me causa medo é que eu penso se eu não vou tomar uma atitude dessa um dia. Enquanto todo mundo estava preocupado como que a criança estava lidando com aquilo, pelo trauma, né, de quase ter perdido a vida ali, e achando que o medo dele era esse, o medo dele verdadeiramente era do que existia dentro dele que ele não conseguia acessar e que em algum momento poderia levar ele a tomar uma atitude drástica como essa. Porque isso existe dentro de cada um de nós. Só que quando a gente experiencia e passa por esse processo, né, e fica preso ali no princípio do prazer, eu só trago para dentro de mim aquilo que eu reconheço como bom, o que eu não reconheço como bom eu excluo,
Uma pessoa que toma uma atitude dessa, eu não posso considerar ela uma pessoa normal, porque senão ela vai ser como eu. E se ela for como eu, significa que eu também posso fazer isso. Conseguem compreender o quanto é importante para o nosso sistema psíquico imaturo, né, que vive ali só nesse processo do princípio do prazer, fazer esse processo de individualização, fazer esse processo de eu sou eu, você é você, e não tem nada a ver, a gente não é igual, não tem nada em comum, você é uma pessoa assim, assim, assado, e eu não sou nada disso. É uma questão de sobrevivência inconsciente, tá? Porque o seu inconsciente te faz acreditar que você é diferente. Mas se você não olha para essas questões inconscientes, talvez um dia você estoure a ponto de tomar alguma atitude tão drástica quanto essa. Você não sabe o que está aí dentro te movendo. Então, gente, essa questão de individualismo, né, que as culturas antigas tentam trazer de volta, vira e mexe, aparece novamente, né, de diversas formas, vindo de diversas culturas, de que nós somos todos um, nós somos todos matéria, provenientes da mesma fonte, né? O Namastê, que fala o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você, ele diz exatamente isso. A essência a qual me anima é a mesma essência que anima você. Ela só está subdividida, vem um fio que se subdivide. Só isso, mais nada. Mas é a mesma essência, a gente se encontra no mesmo ponto. O Yin Lakesh, que vem aí da lei do tempo, né, da lei do tempo natural, ele diz exatamente isso também, vem da cultura maia. O eu sou o outro você e você é outro eu. Ou seja, nós somos os mesmos, com características, com sincronicidades diferenciadas, mas somos os mesmos. O Ubuntu, que vem da África, também diz algo semelhante a isso, né? Que quando um membro da tribo está sofrendo, todos sofrem junto. E todos se reúnem para fazer com que ele se cure, para que todos possam se curar. Olha que lindo isso, gente. São, assim, exemplos de existência que a gente perdeu no mundo ocidental, que a gente perdeu no mundo mecanizado, né? E que a gente deveria olhar para isso com mais carinho. Não é papo de bicho grilo, não é papo de gente que faz yoga, não é papo de pessoas cult. É uma nova forma, uma velha, antiga e nova forma de estar no mundo. Porque isso faz toda a diferença. Do ponto da mecânica quântica, a gente tem que tudo surge do vácuo quântico. Tudo tem origem no vácuo quântico. O vácuo quântico é uma onda de informação de altíssima frequência, altíssima inteligência, altíssima consciência e é uma onda portadora, o que significa que ela porta diversas outras ondas. E dessa onda maior se subdividem diversas outras ondas de frequências mais baixas que vão se subdividindo em frequências mais baixas e vai criando tudo que existe. Desde o mais denso, do mais sólido que você experimenta como algo bem material, até as questões mais sutis, como um pensamento, um sentimento, uma manifestação espiritual. Né? E falando em espírito, do ponto de vista espiritual, tudo vem de uma consciência única que a gente conhece nas religiões como Deus Supremo. Né? E dessa consciência única saem mônadas, saem pedaços com frequências elevadas. Dessas mônadas saem almas, também de frequências elevadas. Dessas almas se saem fractais de almas, para que esses fractais de almas tenham a frequência exata para poder habitar um corpo material, um corpo humano denso, sem que essa frequência destrua essa matéria. Então, todos os campos de estudo convergem para o mesmo ponto. Até mesmo a teoria do Big Bang
saiu de um ponto único e criou todo o universo, né? Então a gente tem essa percepção de tudo separado, mas verdadeiramente somos todos uma só massa, uma só matéria, uma só onda, que está realmente, né, espectralizada em diversas pequenas ondas, mas todos somos apenas um. E quando a gente entende isso, que todos somos apenas um, que eu sou o outro você e você é outro eu, a gente entende também que aquilo que eu faço por mim, para o meu crescimento, para a minha evolução de maneira idônea, vai reverberar na vida de outros. Da mesma forma, quando eu faço algo para mim de maneira não tão idônea, né, também vai reverberar na vida dos outros. Aquilo que eu faço pautado na frequência do amor, que eu faço pensando no bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro, ou seja, no todo universal, que se concentra nesse momento em mim, eu reverbero o bem para o todo. Aquilo que eu faço pensando apenas em mim mesma, que eu estou atuando pautada no ego, no meu ego, essa coisa que faz com que eu perceba que eu sou um ser individualizado completamente diferente do ser que está na minha frente, possivelmente não vai dar bons resultados. E esses bons resultados também vão reverberar na vida de vários outros. Porque eu posso até ganhar alguma coisa aqui, mas em algum lugar alguém vai estar perdendo. Então, quando eu ajo, quando eu tomo atitudes, quando eu tomo decisões pautada nessas percepções de que somos todos um, de que viemos todos da mesma fonte, de que somos todos frutos do mesmo Deus, de que todos somos a mesma essência, a mesma onda primordial, eu tomo as atitudes pensando no todo. Eu não quero só ganhar, eu quero que eu ganhe e todos ganhem junto comigo. Porque o meu vizinho ganhando, estando feliz, eu também vou estar. Agora, se meu vizinho estiver chato e ficar me enchendo o saco, eu também vou ficar chata. Eu também não vou ter paz. Entende? E quando a gente põe assim de um ponto de vista frequencial, a gente percebe o seguinte, que o nosso mundo ele é denso, né? Não só pela questão da matéria, mas pela questão da vibração frequencial que a grande maioria da população do planeta possui, que está ali quase caindo para um processo de autodestruição, quando foi mensurado pelo Dr. David Hawkins, né? De acordo com a escala Hawkins do nível de consciência. Quando ele fez o estudo dele, ele calibrou. Grande parte da população mundial calibrava no nível de 10 elevado a 250, que é o nível da neutralidade, ou seja, pode cair o mundo na minha frente como pode nascer flores, eu tô neutro, eu não me envolvo, eu tô assim, igual algo boiando no mar, para onde a maré mandar eu vou, né? E o nível de 10 elevado a 250 é o primeiro nível após o nível que a gente começa a considerar atratores fortes, que é o nível da coragem, de 10 elevado a 200. Abaixo do nível de 10 elevado a 200, a gente entra num processo de atratores fracos, onde o ser despende da sua própria energia para sustentar a sua vida e atrai para si e para a sua vida situações semelhantes. Então eu não tenho como atrair situações positivas, prósperas, abundantes, né, que estão ali no nível do amor para cima, se eu estou vibrando abaixo de 200. E se o mundo inteiro está nesse nível aí de 250, meio lá, meio cá, né, na neutralidade, vivendo meio que no automático, e é o que a gente observa na população mundial, todos vivem meio que no automático, eu estou a um passo de cair nesse processo de ter que me autossustentar com a minha própria energia.
e só atrair situações densas. Abaixo do nível da coragem, que é o nível de 10 elevado a 200, o primeiro que tem abaixo, né? O primeiro para baixo é o nível do orgulho. O que é o nível do orgulho? É aquele nível em que ninguém pode errar. Eu não posso descer do pedestal. Se eu não posso descer do pedestal, eu não posso me permitir errar. Se eu não posso me permitir errar, eu nem me mexo. Eu nem tento coisas novas para não correr o risco de cair no erro. Abaixo do orgulho a gente tem a raiva, uma explosão energética densa, destrutiva. Depois disso vem o desejo, aí a gente cai no medo, tristeza, apatia, culpa, vergonha, e depois da vergonha é a desistência total, ausência de energia, ausência de vida. Então, a grande parte da população mundial como um todo calibra na tábua da beirada para cair num processo de autodestruição. E quando a gente pensa a respeito disso, e eu falo, não, eu quero melhorar a minha vida, pode até ser um impulso do seu inconsciente, pode até ser um impulso do seu ego, porque você pode ver pessoas que melhoram a vida e falar, não, eu quero isso para mim também. Pode ser um ímpeto do seu ego. Pode ser um pedido de socorro da sua centelha divina, que é essa parte que todos nós compartilhamos, né? Essa essência que está falando, minha filha, do jeito que você está indo não está dando certo, você precisa sair desse ciclo, porque senão a sua vida vai ficar muito ruim. E às vezes a vida já está muito ruim, você já está em muito sofrimento, você já está numa situação que você não vê mais possibilidades de sair daquela situação, ou até mesmo em adoecimentos graves. E aí você dá um ouvido para essa vozinha bem suave que tem lá no fundo da tua cabeça e fala, não, eu vou procurar ajuda. E aí você vai realmente tentar melhorar a sua vida, fazendo um processo de expansão de consciência, elevando a sua frequência. E aí, esse primeiro momento pode ser um momento muito particular, pode ser um momento muito pensando só em mim mesmo, né? Não quero saber se isso vai ser bom para o outro ou não, eu preciso fazer isso por mim. E aí, quando você faz isso por você e você começa a notar que a sua vida está mudando, acontece uma coisa muito curiosa. Você começa a notar também que as pessoas que se relacionam com você estão mudando. Os seus pais, os seus filhos, o seu marido. Parece que tudo vai se ajustando, parece que tudo vai chegando no lugar, porque todos os sistemas buscam o equilíbrio. Se todos somos feitos da mesma matéria, se todos somos a mesma onda, quando um se organiza, todos os demais vão se organizando também. E é claro, é um efeito em cadeia, né? Do primeiro que se movimentou para os que estão mais próximos, mais conectados energeticamente, e vai se estendendo assim, vai reverberando. Então, cada um de nós que resolve despertar, que resolve olhar para si, que resolve ouvir essa vozinha da centelha divina, que muitas vezes fica lá no fundinho da cabeça, bem fraquinha, quase baixinha, mas que te dá um impulso inicial. Cada um de nós que consegue fazer esse processo, expandir a sua consciência, elevar a sua frequência, está ajudando a sustentar a vida no planeta. Olha que lindo. E não é só uma questão de elevou a frequência de um, vai elevar um pouquinho a frequência do planeta também. É isso também. Mas porque somos todos provenientes da mesma onda de informação. Então tudo reverbera. Se existe, assim, fazendo um modelo imagético, né? Se existe aqui uma onda portadora, dessa onda portadora saiu uma outra onda, que sou eu estou energeticamente ligada a essa onda, né? Como se fosse um fiozinho. Se
eu elevo a minha frequência, o meu estado energético vai alimentar esse fiozinho que está conectado a essa onda maior, que vai colaborar para a frequência dessa onda maior. Agora, se eu estou numa situação em que eu estou abaixo aí, né, de baixa frequência, atraindo situações de baixa frequência, eu não estou colaborando com essa onda. Num primeiro momento eu estou extraindo a energia dela, e num segundo momento eu já abri mão dessa conexão. Eu estou assim, ao léu, né? Seja o que Deus quiser. O bom é que a gente pode se reconectar novamente, né? Não existe a possibilidade da gente cortar completamente essa conexão. Então sempre dá tempo, sempre há momento para que a gente refaça isso, de maneira com apoio, né, da terapia ou buscando o próprio caminho, mas sempre há a possibilidade. Isso é uma coisa importante que a gente não pode deixar de perceber, né? E dessa forma, tudo que a gente faz reverbera em tudo que existe. Portanto, se a gente pensa num planeta em que possuem guerras em diversos lugares, é porque a guerra existe dentro de nós. Se existem disputas que levam as pessoas a guerrearem, é porque existem disputas dentro de nós. E que disputas são essas? São justamente essas disputas entre o inconsciente e a mente superconsciente. Qual guerra que existe dentro de você? O que você não está vendo em você? O que você está projetando no outro que você não consegue enxergar em si mesmo? O que acontece em mim, o que está acontecendo em mim, dentro de mim, que está fazendo com que a ação do outro me incomode tanto? É essa pergunta que a gente tem que se fazer. Não é porque, por que fulano de tal fez determinada coisa? Ele tem os motivos dele, deixa ele para lá. É só ignorar. Ou então, ele é doente mental, não sabe o que está fazendo. Nem se usa mais esse termo, tá, gente? Eu falei de maneira bem esdrúxula mesmo, para que a gente tenha essa percepção das falas que vêm nesse momento. Mas o que a gente verdadeiramente tem que se perguntar é: o que está acontecendo dentro de mim que está fazendo com que a ação do outro esteja me incomodando tanto? Talvez você não encontre a resposta naquele momento, mas se você já começou a fazer a pergunta, você já começou a trazer um outro ponto de vista, você já começou a trazer um outro paradigma de como estar na vida. E é isso que é importante. Não são as respostas. As respostas vêm quando a gente está pronto. O que é importante é a gente se perguntar, é a gente olhar para essa possibilidade. Quer ver um exemplo muito característico que eu vou falar aqui? Eu tenho certeza que cada um de vocês já deve ter visto isso em alguém, ou ouviu situações parecidas, ou observou isso acontecendo. Aquele casal que tem um dos cônjuges, né, ou o marido ou a esposa, extremamente ciumento. Mas ciumento no ponto assim que a pessoa não pode falar com outra pessoa do sexo oposto, que já acha que está traindo, que está trocando telefone, que está começando um caso. Aquela coisa assim bem patológica mesmo, bem neurótica, que qualquer um olha e fala: gente, isso é um absurdo. Já observaram casais com esse tipo de funcionamento? E vocês já observaram que, conhecendo a pessoa, né, que no caso é a vítima dessa situação, aquela que não pode falar com ninguém, que não pode dar carona para ninguém, que não pode olhar para o lado que o outro já acha que está olhando para outra pessoa, né? Que quando vai trabalhar não pode sentar perto de ninguém do sexo oposto, não pode conversar com ninguém do sexo oposto, que a pessoa fica ali tomando conta o tempo todo, olhando o celular, perguntando, aquela coisa assim bem doentia, né? E vocês, conhecendo essa pessoa que passa por isso, vocês sabem que ela seria incapaz de fazer qualquer coisa, de trair aquela pessoa com que ela está,
mesmo porque muitas vezes essa pessoa é completamente apaixonada por aquela pessoa que submete ela a essa situação. Vocês já conheceram casais assim? Coloca aí para mim nos comentários. E aí, depois de um tempo, você encontra novamente essa pessoa e você fica sabendo que ela se separou, né? Daquela pessoa que era tóxica, né? Que hoje em dia tá na moda falar de relacionamento tóxico. Daquela pessoa que era tóxica. E aí você vai saber por que que eles se separaram, né? Você imagina, o cara não aguentou mais, ou a garota não aguentou mais, né? Vivia em cárcere praticamente, não podia fazer nada, não podia falar nada, não podia sair sozinho de casa, que a outra estava ali, né, em cima. E aí quando você vai ver o motivo da separação, esta pessoa que ficava ali adoecida, com medo do cônjuge trair ela, é justamente a pessoa que fez a traição. Vocês já viram situações desse tipo? Eu já vi, gente, eu já presenciei, tá? Eu tive um colega de trabalho que ele não podia trabalhar numa sala que tivessem outras mulheres trabalhando. Ele não podia dar carona para outras mulheres. Ele não podia sair para almoçar na hora do almoço com outras mulheres. Ele tinha que trabalhar em salas separadas, porque tudo dava problema, tudo dava problema. E eu lembro que na época, o departamento, né, a gerência do departamento ficava em outra cidade, eles contrataram uma estagiária para trabalhar com ele, porque ele estava precisando de apoio, né, e aí coloca um estagiário que sabe mais em conta, né. E a estagiária não podia trabalhar na mesma sala que ele. A estagiária trabalhava na minha sala, mas fazia o serviço com ele. Era um negócio assim muito, muito surreal, né? E aí um belo dia eles tiveram uma filha e tal, a família da esposa era de outra cidade, distante, ela foi viajar para outra cidade para levar a filha para a família conhecer. E ele estava num processo de trabalho complicado, não teve como viajar com ela, tirar licença, né? Quem trabalha em mundo corporativo sabe que você é quase escravo da empresa, né? Então não é quando você quer, é quando dá. E quase nunca dá. E aí a esposa foi para a viagem, né? Passou 2 semanas que ela ia ficar lá, ela iria voltar. E aí passaram as 2 semanas, ela não voltou. E aí passaram mais 2 semanas e ela não voltou. Aí quando fez assim 2 meses que ela estava para lá, ela entrou em contato e falou que não ia voltar mais. Porque chegando lá ela tinha encontrado uma pessoa, tinha ficado com ele e ia morar lá com ele. Simples assim. Eu olhei aquilo e falei, gente, como que a gente projeta, né? O que a gente falaria, né, terapeuticamente dessa pessoa? É uma pessoa que ela tem essa índole dentro dela, ela é capaz de fazer isso, tanto é que ela fez, né? E ela tem tanto medo de fazer que ela projeta isso no parceiro. Então, para negar esse ímpeto que existe dentro dela, essa possibilidade dela cometer traição, ela projeta no parceiro que o parceiro é uma pessoa que pode traí-la. Só que quando o ímpeto fala mais alto, né? Quando o instinto vem à tona, quando o inconsciente fala mais alto, ela acaba cometendo. E aí, quando ela vê, já é tarde demais. E a resolução que ela achou para isso foi: então eu vou assumir esse compromisso. Né? Eu não vou ser a esposa que trai, eu vou ser a esposa que saiu de casa para ficar com outra pessoa. Fica menos feio, menos mal, né? Mas eu lembro que na época eu estava na faculdade, foi uma coisa assim que para mim foi a teoria na prática, colocada em prática, assim, né? Porque foi muito característica essa situação. E a gente faz isso. Por isso que a gente tem que se perguntar: o que está acontecendo dentro de mim que faz com que a atitude daquela outra pessoa incomode tanto? O que dentro de mim reverbera com aquilo? O que em mim eu não estou conseguindo enxergar? Eu não estou conseguindo aceitar para que
quando eu vejo algo que seja semelhante ou que me remeta a isso, funcione como um gatilho e faça com que eu ache que aquela pessoa é chata, é incômoda, é burra, é não sei o que, tudo que vier na hora, entendeu? Porque existe em mim um gatilho para isso. Não é simplesmente uma pessoa que está ali incomodando. Porque às vezes o que a pessoa está fazendo nem diz respeito a você, ela não está nem fazendo direcionado a você, mas está te incomodando num nível tão grande que é como se ela estivesse fazendo para você. Então é isso que a gente tem que começar a se perguntar. Porque se eu sou o outro você e você é outro eu, qual parte de mim que eu não quero ver que eu estou jogando para ficar com você? Aí a gente começa a resgatar as partes de nós mesmos que a gente não considera tão boas assim, para que a gente possa aprimorar. Porque se a gente exclui, se a gente finge que não existe, se a gente joga ali no cantinho do inconsciente, não olha mais, como que eu vou me aprimorar? Como que eu vou melhorar enquanto pessoa, enquanto todo, enquanto essência? Eu não vou. Porque se eu não estou vendo, se eu não estou lidando com isso, se eu não estou olhando para isso, eu não tenho como melhorar aquilo, eu não tenho como dar um encaminhamento para aquilo, eu não tenho como dar um aperfeiçoamento para aquilo. Então, quando a gente traz a questão da quântica dentro das terapias, não é por modismo, não é para trazer palavras bonitas, não é para trazer conceitos hipotéticos, né, que grande parte já estão sendo aí comprovados, e fazer um paralelo que não tem nada a ver, como muitos físicos falam. A gente traz para poder trazer essa percepção, para poder trazer essa possibilidade de reflexão. Porque se a gente não olha para isso, a gente não sai do lugar. A gente continua aquele bebezinho lá que está aprendendo a lidar com os estímulos. O que é bom eu trago para mim, o que é ruim eu excluo. Só que chega um ponto que não dá mais para excluir. O bebezinho você coloca lá na boca dele, suco de laranja lima, ele toma, é gostoso, é docinho. Você coloca lá suco de limão, ele cospe. É básico. E assim ele vai conformando o aparato psíquico dele. Só que quando a questão não é material, né? É uma questão pautada em sentimentos, em emoções, em pensamentos, em ações, em gestos, em atitudes, você não tem como excluir de si. Você põe no inconsciente, você recalca, né? Essa é o verdadeiro significado do tal do recalque que caiu aí no senso comum. Você recalca. Eu não quero mais olhar nisso, isso volta com força, você faz outra força contrária para manter aquilo escondido ali no inconsciente. E olha a energia que você está desprendendo nesse processo. E aí aquilo que você recalca continua conduzindo a sua vida. 95% da nossa vida é conduzida pelo nosso inconsciente. O que está conduzindo a sua vida? Quais as informações que você está pondo no seu inconsciente? Quando a gente está nesse processo de imaturidade psíquica, que não se enganem, todos nós estamos, tá? E não é porque eu sou terapeuta, que eu tomei um pouquinho mais de consciência, estou um pouquinho mais resolvida, que eu também não passo por esses processos. Mas o que a gente coloca no inconsciente? A gente coloca trauma, a gente coloca situações que a gente não consegue resolver e que causam sofrimento, a gente coloca essas situações, essas sensações, esses pensamentos, essas emoções, esses ímpetos que a gente considera ruim e que a gente não quer lidar com eles. E claro, repetição, né? Aquelas músicas chiclete, assim, que de repente aparece na mídia, é uma música, assim, uma letra horrível, não tem nenhum tipo de melodia, não tem nenhum tipo de harmonia, só aquele ritmo bate-estaca, chato pra caramba, mas toca em tudo quanto é lugar que você vai. Daqui a pouco a música tá na tua cabeça tocando também. É assim que a gente armazena informação no inconsciente. A gente só armazena coisa ruim. 95% da nossa vida está sendo conduzida por coisas ruins.
Como que a gente faz para conseguir fazer com que isso se modifique? Abre a caixinha do inconsciente e vai ver o que você está colocando lá dentro. E comece a colocar coisas positivas. Como que coloca coisas positivas? Repetição de coisas positivas. Frequência, né? Mantras, músicas boas, livros bons, filmes bons, coisas que você assiste com frequência, que são positivas, que possuem alta frequência e que você vai armazenando por repetição. É assim que a gente coloca o inconsciente para trabalhar a nosso favor e não contra, vasculhando o que tem lá dentro, não fingindo que não existe. E aí, cada um de nós que salta tem a possibilidade de auxiliar o próximo a saltar, direta ou indiretamente. Eu já falei a respeito disso aqui na live, vou falar de novo. Aliás, vou ler, né? Porque quando a gente lê direto no autor, fica mais fácil. Deixa eu só achar aqui na parte do livro que tá. Eu acho que eu desmarquei. Deixa eu ver nesse outro aqui. Tô chegando, gente. Calminha aí. Porque eu não pretendia falar isso, mas acabou caindo. Aqui, achei. Ó, para quem quiser, tá no livro Despertar, Destravar, Saltar, as bases metafísicas da TQA, Terapia Quântica Aplicada. Quem quiser adquirir o livro, link aí no site, no link na bio aí da página, tá? Na parte que o professor Eric escreve sobre a escala Hawkins do nível de consciência, né? Que é o nosso termômetro para a questão de frequência humana. Um indivíduo que calibra no nível de 500, que é o nível do amor, o nível da frequência do amor, 10 elevado a 500, ou seja, 10 com 500 zeros do lado, ele compensa 750 mil indivíduos que calibram abaixo do nível da coragem, que é o nível de 200, onde a gente começa a cair no processo de autodestruição. Então, apenas uma pessoa que consegue fazer o seu trabalho interno e se elevar ao nível do amor, chegar com a sua frequência a maior parte do tempo no nível do amor, ela está sustentando a energia de 750 mil pessoas. Vocês têm noção do impacto que é isso? Um indivíduo que calibra no nível de 600, que é o nível ali da paz, 600 é o nível da paz, ele compensa 10 milhões de indivíduos abaixo do nível de 200. O nível da paz é o penúltimo nível antes de chegar no nível do avatar, que é o nível da iluminação, né? E uma pessoa que calibra no nível de 700, que é a entrada do nível da iluminação, o nível mais alto da escala, compensa 70 milhões de indivíduos que calibram abaixo de 200. Então, a vida nesse planeta está sendo sustentada pelas poucas pessoas que conseguem elevar sua frequência e sustentar sua frequência acima do nível de 500, que é o nível do amor. E não é difícil chegar nesse nível, gente. Eu falo que com o processo terapêutico, o processo terapêutico em si te coloca até o nível de 400, 485, que é o nível da razão. Logo após isso já é o nível do amor, é um passinho para o lado. Mas esse passinho só você pode dar, ninguém pode dar por você. Aí é você olhar para dentro e continuar fazendo o processo que foi startado durante a terapia.
né? Então, quando a gente faz pra gente, a gente reverbera no todo. Porque uma pessoa que calibra no nível de 500, ela acessa a energia da criação. Aquele quantum de energia que ela recebe e que ela não usa na própria vida, ela disponibiliza para sustentar a vida do planeta. Por isso que uma pessoa calibrando no nível de 500 sustenta 750 mil que estão calibrando abaixo de 200. E é por isso que esse planeta ainda não colapsou, ainda não entrou num processo de autodestruição, porque existem pessoas que conseguem fazer o seu processo de despertar e elevar a sua frequência. E sim, existem pessoas encarnadas que estão aí nos níveis de avatares, né? Eu não vou conseguir encontrar aqui no livro do Dr. Hawkins, O Poder versus Força, que quando ele escreveu, ele colocou a quantidade de pessoas que tinha encarnados naquele momento com esses níveis elevados de frequência, né? O nível do avatar, que é o nível de 600 e 700. Eu não vou conseguir encontrar aqui. Ah, achei. Olha só, na época, esse livro foi publicado, se eu não me engano, em 2012. Esse daqui é de 2012. Isso mesmo? Não, esse daqui já é de 2019, olha. Esse, Poder versus Força. Lá na página 311, ele fala... Ah, não, isso daqui é o que eu estava procurando, né? O indivíduo no nível de 700 equilibra 770 milhões. O indivíduo no nível de 600 equilibra 10 milhões. O indivíduo no nível de 500 equilibra 750 mil. No nível de 400, que é o nível da razão, ele equilibra 400 mil indivíduos. E no nível de 300, que é o nível da boa vontade, entre a neutralidade e a boa vontade, ou seja, aquele nível que você já está começando a olhar a vida de uma maneira diferente, já está mais receptivo para as possibilidades, ele equilibra 90 mil indivíduos. 12 indivíduos calibrando no nível de 700 é igual a um avatar que calibra no nível de 1000. Sabe quem calibrava no nível de 1000? Jesus Cristo. Então, apenas 12 indivíduos sustentam a vida no planeta enquanto um avatar. Eu não vou conseguir encontrar onde que ele colocou as referências de quantos indivíduos estavam vivos calibrando nesse nível, porque isso também faz parte da pesquisa dele, que é muito interessante. Eu oriento todo mundo a buscar esse livro e estudar. O que está aqui no livro da TQA é apenas uma referência desse trabalho, né, que é um trabalho norteador da TQA, mas aqui tem todo o resto que diz respeito à própria TQA e que é, assim, um livro de cabeceira para você estudar, tá? Então, as nossas ações reverberam no todo. Não pensem que a guerra que está acontecendo lá na Ucrânia não tem nada a ver com você. Você pode não ter feito nada conscientemente para isso. Porém, a disputa que existe em você alimenta a disputa que faz gerar as guerras. A avareza que existe em você alimenta a pobreza do mundo. O apego que existe em você alimenta a noção de que a gente precisa acumular coisas que existem no mundo. E por isso a gente está aí nessa sociedade dita capitalista, em que as pessoas querem só acumular, ganhar cada vez mais, e a gente vê uma desordenada distribuição de recursos. Não falo nem de renda, porque renda é invenção do ser humano, eu falo de recursos. Porque em termos de recursos, a gente está falando do nosso planeta. Nosso planeta, ele possui a geosfera, que é a parte geológica, né? A parte dos minerais, e ele possui a biosfera, que é a parte de tudo que é vivo. E a biosfera do planeta não é um macaco, um ser humano, uma tartaruga. A biosfera do planeta é uma só.
Então, nós também somos responsáveis pela vida do planeta, assim como qualquer ser vivo que está ali cumprindo a sua função. Só que a gente se apartou tanto da natureza, tanto do que é natural, criando o nosso mundo de máquinas, né, a nossa tecnosfera, que a gente acaba interferindo negativamente nesse processo que seria natural, de sintropia. A gente cria a entropia. E aí a gente produz mais dejetos do que a Terra é capaz de abarcar e transformar novamente em vida. Por isso que quando alguém fala Namastê, por isso que alguém fala somos todos um, por isso que alguém fala em Lakesh, por isso que quando alguém fala Ubuntu, a gente precisa trazer essa percepção para a nossa vida. Sair apenas do ramo da filosofia, sair apenas do ramo da beleza que tem nessas frases e trazer para aplicar na nossa vida. Porque nós somos aqueles que nadam contra a correnteza da biosfera. Nós somos aqueles que sujam a própria água que bebe. Você não vê um animal fazendo isso. Cada animal está cumprindo a sua função. E a gente? Qual seria a nossa função? A gente nem sabe mais. Tanto é que atualmente existe terapia de banho de natureza. De tão distante e individualizado que a gente se percebe da natureza. Mas nós somos a natureza, nós somos o todo. Olha para dentro que você encontra a sua essência e consegue fazer algo pelo todo. Essa é a verdadeira essência da gente começar a pensar a respeito do somos todos um. Ok? Eu vi uns comentários aqui, gente, deixa eu dar uma olhada. Excelente dia para todos nós. Simples e natural, equilíbrio exponencialmente total. Gente, tudo busca o equilíbrio. Todos os sistemas buscam o equilíbrio. Quando você está com uma infecção no corpo, o seu corpo aumenta a sua temperatura para que ele tenha condições de lidar com aquela infecção e buscar a homeostase perfeita. Tudo busca o equilíbrio. Por que que a gente precisa viver esse desequilíbrio? Indiscutível. Evidencia mudando a atmosfera ao nosso redor. Exatamente, Daniel. Quando a gente muda internamente, quando a gente consegue elevar a nossa frequência, a gente percebe tudo mudando à nossa volta. Se a gente está presente, se a gente está autoconsciente, a gente consegue perceber isso. Apliquem na vida de vocês que vocês vão ver como que tudo começa a mudar. Isso mesmo, meu marido mudou totalmente depois do meu atendimento contigo. Ai, que delícia ouvir isso, mas Cleide, nós estávamos até comentando isso, inclusive ele está assistindo a live hoje. Seja bem-vindo, marido da Mascleide. A Mascleide deu saltos lindos, gente. E é isso, a gente muda dentro da gente, as nossas relações mudam. É uma coisa assim, reação em cadeia. Não tem como não acontecer. É claro que cada um tem seus processos, cada um precisa olhar para as suas questões, mas a relação em si muda. Fica tudo tão mais leve. Sintomas de narcisismo. Sim, por quê? Porque o ser humano, principalmente o ser humano neurótico, na formação da estrutura psíquica, ele passa por um processo de narcisismo. Só que a evolução natural e saudável é que você saia do processo de narcisismo. Só que a gente sabe que existem pessoas que não saem desse processo, né? E aí se torna algo realmente patológico. Mas a gente passa por um processo na formação psíquica,
na formação psíquica, né? Primeiro a gente passa por um processo paranoico, depois a gente entra num processo narcísico e aí a gente vai evoluindo no princípio do prazer, sai do princípio, ultrapassa, né? Vai além do princípio do prazer, que seria a maturidade psíquica, e vem vários outros desenvolvimentos aí. É lindo de estudar isso, gente. Exatamente por isso que as pessoas ou nós mesmos julgam, dizem, dizemos mais de si mesmo do que do outro. Exatamente. Freud tinha uma frase que ele dizia: quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Porque o que Pedro está falando a respeito de Paulo diz respeito aos conteúdos inconscientes que estão sendo ativados através do que Paulo está fazendo e Pedro está reagindo. É exatamente isso. Isso diz respeito mais ao remetente do que ao destinatário, exatamente. Estava pensando nisso agora há pouco, a programação em massa através de músicas e conteúdos assistidos. Gente, Platão tinha uma frase que ele dizia assim, eu não vou lembrar exatamente como é a frase, mas ele dizia que se você quer conhecer uma sociedade, olhe para as músicas que o governo oferece para o povo. Porque dependendo do nível da música, música é frequência. Frequência entra em contato com você, altera a sua frequência. Eu ouvi de um músico esses dias, um músico erudito, ele falando o seguinte, que as músicas hoje em dia, elas não têm harmonia, elas não têm melodia. São poucas as músicas populares, né, que a grande parte da população acessa, que tem melodia e harmonia. As músicas atualmente elas têm ritmo. Ritmo trabalha o quê? Ritmo ativa o corpo. Você vê uma música bem ritmada, o seu corpo tem vontade de se mexer, né? Eu sou suspeita para falar porque eu venho da dança, eu não posso ouvir um batuque que eu já quero começar a dançar também. Mas o ritmo mexe com o corpo, melodia e harmonia mexe com a alma, mexe com as emoções, mexe com os pensamentos. Então, a gente está num nível totalmente denso, só trabalhando a questão física, só trabalhando a questão do corpo. E aí a gente vê aumentando o quê? A gente vê aumentando os níveis de agressão, os níveis de abusos, né? Não dá para falar a palavra aqui porque eu acho que eles derrubam a live. A gente vê a agressividade de maneira geral sendo aumentada a cada instante. E com isso vem o quê? Guerras, abusos, agressão física, problemas de agressividade dentro de casa com os mais frágeis, né, que geralmente são crianças, mulheres, idosos, pessoas com deficiência. A gente está regredindo nesse ponto. Lúcia Helena Galvão ela fala que a humanidade não evoluiu. O que evoluiu foram as máquinas que a humanidade constrói, mas o ser humano, enquanto humano, ele está estagnado, ele não evoluiu. Porque enquanto as máquinas fazem aquilo que a gente deveria fazer para evoluir, a gente fica acomodado. Isso eu já li. Exatamente, pela nossa naturalidade essencial, por isso é simples. É muito mais simples do que a gente imagina. Gratidão pela excelente oportunidade de participação. Gratidão por estar presente com a gente. Quanta informação de valor. Gratidão, Fabiana. Daniel tá pedindo desculpa que tá muito emocionado. É para emocionar mesmo. Dê vazão ao que tá aí dentro, porque só dando vazão você consegue olhar. Meu marido está aqui agradecendo a acolhida. Seja bem-vindo. Gente, é isso. O recado que eu tinha para dar para vocês hoje era esse. 11:11. Agorinha há pouco, quando o Daniel colocou aqui. 11 é o tom da lua que está começando. Gente, dentro da lei do tempo, lua representa o mês. Então, é um ciclo de 28 dias que é o 11º ciclo do que a gente considera o ano, que é o anel solar, né? O giro solar. Então, 11, não à toa ele colocou ali 11:11, que foi quando ele olhou no relógio.
11 é o tom da libertação. E o que a gente conversou aqui hoje diz respeito exatamente a isso, a se libertar a partir do olhar para dentro. Então, gente, quem quiser aí um atendimento rápido, dá uma olhada aí na frequência, sabendo que vai ficar gravado, eu não tenho como editar, não tenho como cortar essa parte, vai ficar tudo gravado para outras pessoas assistirem depois. Coloca aí embaixo, eu quero e eu permito. Eu vou chamar alguém aqui para um atendimento rápido para a gente ver como que está o campo energético. Coloca aí, gente. Quero e permito, Gisele. Vamos lá, Gi. Olha, eu toda... Desculpa. Mandei o convite aí para você, Gisele. Olá. Só um instante. Tem que inverter aqui. Peraí que Essa deu. setinha chatinha. E agora? Por que ela não vai? Aí, Pronto. Luiz, muito bem. Tudo bem? Tudo bem. Ótimo. Feliz de estar aqui com vocês. Ótimo. Qual é o seu nome completo? Gisele, com um L só, Soares de Souza com S. Qual a data de nascimento? 20/2/1967. Ótimo. Vamos ver como que tá aqui. Gisele, no seu campo energético eu encontrei uma interferência por magia negra inconsciente. O que seria magia negra inconsciente? Todo tipo de pensamento, sentimento, emoção que outras pessoas têm em relação a você e que são de baixa densidade, tá? É inconsciente porque a pessoa não tem ideia de que, sei lá, o ciúmes ou a inveja que ela sente de você está te prejudicando de alguma forma. Ela não tem essa consciência e verdadeiramente não quer te prejudicar. Só que algo dentro dela reverbera com o que está acontecendo com você e faz com que ela experiencie isso, como a gente estava falando mais cedo, tá? Então diz mais respeito a ela do que a você. Só que quando a gente está com o nosso campo energético mais aberto, né, mais desprotegido, isso acaba interferindo. Mas é assim, uma interferência muito comum, tá? E eu vou fazer a liberação para você. Execute esse comando de liberação PQA limpeza 121336. Execute esse comando de ativação TQA chakras 17, 11 e 29. Ó, tá
maior parte do tempo, Gisele, você está calibrando no nível de 10 elevado a 100, que é o nível do medo. Então, é um nível de frequência baixo que faz com que a gente despenda a nossa energia e faz também com que o nosso campo energético fique desprotegido, porque o que verdadeiramente protege é a frequência elevada, tá? O que, que você faz com essa informação? Olha para a sua vida, tenta entender onde que você experienciou situações de medo, qual, assim, lá na sua infância principalmente, porque é onde a gente começa a modelar a nossa forma de viver, e tenta entender se realmente você precisava sentir medo naquele momento, se precisava, né? Olha para isso com a cabeça que você tem hoje, com a maturidade que você tem hoje, deixa fluir, deixa se libertar desse medo e comece a estabelecer novos parâmetros na sua vida, tá? É claro que cada caso é um caso, eu não tenho como falar para você, faz isso, faz aquilo outro, porque eu não sei qual é a sua história, mas a gente resolve as Sim. situações assim, olhando para aquilo que causou essas emoções e por que que essas emoções passaram a ser a forma de eu estar no mundo, tá? Sim. Porque a frequência é, é uma lente que a gente coloca para enxergar o mundo. Então, a sua lente diz para você que o mundo é algo agressivo, que você precisa sentir medo o tempo todo. Mas essa voz é lá do seu inconsciente, tá? Porque ele armazenou Entendi. ali situações que fazem com que você esteja nessa emoção, tá bom? Entendi. Tá ótimo. Gratidão, Obrigada. querida, por ter participado Pensou comigo. bastante. Ótimo. Gratidão. Obrigada. Gente, é isso. Todo mundo pode e todo mundo deve. Nunca é tempo, nunca é tarde demais para poder fazer isso. Olhar para dentro e tentar entender quais foram as relações que eu estabeleci com tudo aquilo que eu vivenciei que fazem com que a minha vida seja da forma que é hoje. Quais são as causas que trazem os efeitos de hoje? Quais são as relações que eu estabeleci com essas causas que modelam a minha forma de estar no mundo hoje? E às vezes, esses incômodos que a gente sente olhando para o outro é o que vai nos trazer as respostas. Eu sou o outro você, em Lakesh. Fiquem na paz e na luz.